Olá, tudo bem? Naquele dia, há mais de 40 anos atrás, ou por aí, o Seminário Presbiteriano do Recife ficou em estado de choque, sob grande impacto. Eu acho que posso descrever assim. Nós tínhamos aula todos os dias, de 7 da manhã até meio-dia, meio-dia e meia, mas às 10 horas nós tínhamos uma parada para um simples lanche, que normalmente consistia em pão esquentado e também um chamate com limão. E nesse dia, os alunos então foram para o refeitório e começaram a lanchar, quando então iniciou-se, digamos assim, uma guerra de pão. Os alunos cortavam o pão que estavam comendo e atiravam pedaços uns nos outros. Digamos assim, para você entender melhor, começou ali uma guerra de pão, como crianças eventualmente podem fazer. E quando eles estavam, entre aspas, no meio desta guerra de pão, nesta brincadeira insensata, chegou o reverendo Francisco Leonardo. Ele chegou, viu todo aquele comportamento e foi de mesa em mesa, pegando os pedaços que tinham sido jogados e com eles encheu a sua mão e foi lá, pegou um copo de chá e se alimentou de todos esses pedaços que serviram de brincadeira para os outros. Como já disse, o seminário ficou em estado de choque. Nas turmas e na minha turma, não existia outro comentário a não ser esta atitude do reverendo Francisco Leonardo, holandês, que era diretor do seminário, que era mesmo e é ainda um homem de Deus, hoje com mais de 90 anos. Todos ficaram impactados pelo exemplo da vida deste homem. O reverendo Francisco Leonardo, ele não disse uma palavra. Ele não os confrontou com nenhuma palavra. Ele não os agrediu com nenhuma palavra. Como já disse, ele não falou nada. Ele ficou em completo silêncio, mas a sua atitude causou choque em todos aqueles alunos, causou choque em todo o seminário e todos ficaram grandemente impactados. Eu não estava presente na hora, mas eu participei de toda a narrativa e de toda a repercussão desse fato. Como o nosso exemplo é fundamental. Como a nossa vida exemplar é fundamental. Ela fala muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Veja o que diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Mantendo exemplar o vosso procedimento, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, ou seja, em comportamentos exemplares, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mas, acima de tudo, eu quero destacar o início desse versículo: mantendo exemplar o vosso procedimento. Lamentavelmente, cada dia que passa, é construído um grande abismo entre aquilo que nós falamos, entre aquilo que nós pregamos, entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós vivemos no dia a dia de forma prática. Eu preciso olhar isso constantemente na minha vida.
mas você também precisa olhar constantemente na sua vida. Como cristão de fato, como está o seu comportamento no seu trabalho, na sua escola, na sociedade, na sua família, para a sua família, como está o seu comportamento? Ele tem sido um comportamento que causa impacto positivo nessas vidas ou tem causado escândalos? Cristo em nossa vida nos transforma e com seu poder nos faz pessoas exemplares na nossa conduta. É nisso que eu creio. Deus lhe abençoe.